tiramos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro entendeu essa Galera, chegando com mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro aqui no canal. Antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e vamos juntos. Felipe Augusto é advertido pelo TJD e fica à disposição do Cruzeiro para a clássico com a América. O jogador foi expulso após o apito final do jogo contra a Caldense por discussão com o adversário. Depois do vermelho, ainda ofendeu o árbitro, segundo relatou em súmula. Felipe Augusto ficará à disposição do Cruzeiro para o clássico contra o América Mineiro no próximo domingo. O jogador foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais na noite desta terça-feira, pela expulsão contra a Caldense, na segunda rodada do Mineiro, e a maioria dos auditores votou para que ele fosse apenas advertido. O jogo contra o América está marcado para o próximo domingo, às 4 horas, horário de Brasília, no Independência. A tendência é de que o Mineiro seja suspenso a partir de segunda-feira em função da pandemia do novo coronavírus. Felipe Augusto foi julgado com base no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. No capítulo 2, de respeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. A pena poderia chegar a 6 partidas. O cartão vermelho foi mostrado a Felipe Augusto de forma direta e teve como justificativa a discussão com Denis, jogador da Caldense. Segundo a súmula, o atacante cruzeirense entrou em campo após o final com o dedo em riste dizendo: "Vai tomar no seu debochado." Fecha aspas. De acordo com a súmula do árbitro Rony Cândido Alves, Felipe Augusto ainda o ofendeu após ter sido expulso e precisou ser contido por funcionários do Cruzeiro. "Vai tomar no seu, Rony, seu filho da..." disse o atacante, segundo o relato. Felipe Augusto alterna entre titularidade e reserva deste início de temporada. Esteve entre os 11 iniciais contra o Uberlândia e Caldense, perdendo a posição na terceira rodada do Mineiro, justamente quando cumpriu suspensão. No retorno contra o São Raimundo de Roraima, pela Copa do Brasil, seguiu no banco, mas entrou no intervalo e foi autor do gol que classificou o Cruzeiro à segunda fase da competição, retomando a condição de titular no último final de semana diante do Atlético Clube, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Então tá aí, Felipe Augusto foi julgado e está livre para atuar no clássico contra o América no domingo. Com dinheiro em caixa, Cruzeiro paga fevereiro de atletas e espera quitar atrasados de 2020 em breve. Clube Mineiro ainda precisa quitar aproximadamente 2,5 folhas de salário com os atletas. O Cruzeiro depositou os valores salariais de jogadores e comissão técnica referente ao mês de fevereiro. A folha deveria ter sido quitada no dia 5 de março, quinto dia útil do mês. Com isso, o Clube Mineiro conseguiu reduzir um pouco mais os débitos com o elenco cruzeirense. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GE. A reportagem ainda apurou que o clube espera, em breve, quitar os atrasados remanescentes de 2020. A Raposa ainda precisa pagar os vencimentos referentes ao mês de dezembro e um valor residual de outubro. Também falta pagar o 13º salário dos atletas, o que configuram 2,5 folhas aproximadamente. Quanto à folha administrativa da Raposa, que engloba funcionários das séries, atletas da base do feminino, o Cruzeiro ainda precisa quitar a folha do 13º salário e valores residuais de outros meses. Uma nova folha vence no dia 6 de abril. O Cruzeiro vai conseguindo quitar atrasados porque vem engordando o caixa com a venda de atletas e a premiação da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o clube recebeu cerca de 3 milhões da venda do zagueiro Kaká, metade do valor acertado e que tem direito da saída do jogador para o Tokushima Vortis do Japão. O clube também já recebeu valores da venda do volante Jadson ao Bragantino. São 2,5 milhões aproximadamente da venda. Também são 13,5 milhões da negociação de Orejuela com São Paulo. Metade do valor será recebida agora. O clube ainda embolsou 2,5 milhões com a participação na Copa do Brasil.
Então, tá aí, o Cruzeiro pagou o salário dos jogadores, que bom, né? Avaliou até o ambiente de trabalho, você joga futebol mais tranquilo, sabendo do que pagaram o seu salário. Vamos torcer para que chegue mais dinheiro e o Cruzeiro acerte todas as pendências financeiras com o administrativo e os jogadores. Cruzeiro demite roupeiro Geraldinho, funcionário do clube há 40 anos. Funcionário foi comunicado do desligamento nesta terça-feira. O Cruzeiro demitiu nesta semana o roupeiro Geraldinho, que estava no clube havia 40 anos. Ele foi comunicado pela diretoria do desligamento nesta terça-feira. O Cruzeiro confirmou a demissão por, abre aspas, readequação na estrutura, fecha aspas. O clube agradeceu ao roupeiro pelas 4 décadas na Toca da Raposa 2 e desejou sorte no prosseguimento da carreira. O ex-zagueiro Procópio Cardoso, campeão da Taça Brasil de 66 pela Raposa, lamentou a saída do roupeiro nas redes sociais. Abre aspas. Geraldinho é da minha época, conheci ele ainda novinho no vestiário da Toca da Raposa, aprendendo a trabalhar com o lendário roupeiro José Pascoácio. O Cruzeiro comemora os 100 anos do clube demitindo uma prata da casa, fecha aspas, disse o Procópio. O Cruzeiro vive grande crise financeira e tenta enxugar a folha de pagamento para colocar os salários em dia. Conforme o balanço de janeiro a setembro de 2020, a dívida total da Raposa supera 1 bilhão, mas deve cair para 800 milhões após acordo na Justiça de Trabalho com a Fazenda Nacional. Então tá aí, o Cruzeiro demitiu o roupeiro, tá há mais de 40 anos. Achei essa história muito mal contada, porque vai demitir uma pessoa que está há muito tempo no Cruzeiro e sem ter nenhum esquema de regularidade. Processo de integração com o Sub-20, zagueiro e lateral treino no profissional do Cruzeiro. César e Ramon Rocha trabalharam com o grupo nestes 2 primeiros dias de preparação para a partida contra o América Mineiro. Com as mudanças no comando técnico do Sub-20 do profissional, o Cruzeiro tem feito um trabalho de maior integração com a base, visando principalmente que a transição seja feita de forma mais ágil. Neste sentido, 2 jogadores trabalham com a equipe principal no início de semana, o zagueiro César e o lateral direito Ramon Rocha. A informação sobre a participação de César foi noticiada pelo portal Deus Medibre e confirmada pelo GE. O garoto de 19 anos está no último ano da equipe Sub-20, onde foi titular durante o Brasileirão do ano passado. No caso de Ramon, ele foi contratado na última semana passada junto ao Palmeiras. Assim como César, ele está no último ano com idade para disputar competições na equipe júnior. Atualmente, o técnico Felipe Conceição conta apenas com Raul Cáceres para a lateral direita. Procurado pela reportagem para falar sobre a presença da dupla no profissional, o Cruzeiro informou que os trabalhos dos atletas do Sub-20 com a equipe principal fazem parte do planejamento. No início da pré-temporada, quando ainda não podia contar com Ramon infectado pela Covid-19 e Eduardo Brock ainda não havia sido contratado, Felipe Conceição utilizou os zagueiros Everton Giovanni e Guilherme Massa nos trabalhos do profissional. Os dois seguem no grupo e o primeiro, inclusive, foi titular na estreia do Campeonato Mineiro. Além dos 3 zagueiros, quem também trabalha com o grupo principal desde o início da temporada é o Gui Mendes. O caso dele, no entanto, é diferente, já que não tem mais idade para o Sub-20, o atacante ainda não foi relacionado por Conceição, mas seguirá em repouso por alterações cardíacas detectadas pelo Cruzeiro. O atacante estava afastado desde fevereiro, realizou exames que mostraram melhora, mas ainda não há resolução completa da alteração. Depois de quase um mês em repouso, o Zé Eduardo voltou a Belo Horizonte e realizou exames para acompanhamento de alterações cardíacas detectadas em fevereiro, na pré-temporada. Os resultados dos novos testes mostraram que houve evolução, mas sem resolução completa do quadro. O comunicado dos resultados foi feito pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira. Segundo o clube, houve uma decisão conjunta para que o atacante permaneça em repouso por mais um período até realizar nova bateria de testes. Oficialmente, Zé Eduardo está afastado desde 21 de fevereiro, mas o último trabalho dele com o grupo de Felipe Conceição foi no dia 17 daquele mês, quando o elenco iniciava as atividades de pré-temporada. Por precaução, o corpo médico decidiu que Zé Eduardo deveria permanecer por 30 dias em repouso, antes da realização de nova bateria de testes. O clube acompanhou a situação do jogador durante o período, assim como fará agora após os novos exames. Zé Eduardo tem vínculo com o Cruzeiro até 2024. Ele foi adquirido pelo clube em 2019 para atuar na categoria de base. Ano passado, foi emprestado a Vila Nova e América do Rio Grande do Norte. Com 10 gols em 11 jogos, contando a passagem pelos 2 clubes, teve um retorno à Toca da Raposa solicitado por Ney Franco,
que utilizou por apenas 20 minutos. Depois disso, não foi mais escalado, e uma proposta da América de Natal chegou ao clube. Zé Eduardo chegou a viajar a Natal, mas o desacordo sobre a devolução de parte dos direitos econômicos que ficariam com o Dragão, 15%, travaram o negócio. Por causa da situação, o atacante entrou com ação judicial, pedindo a rescisão de contrato de trabalho e mais de 2 milhões em virtude de salários atrasados. Neste ano, Cruzeiro e jogador chegaram a acordo, com a retirada do processo e a integração do jovem ao elenco. Zé Eduardo chegou a admitir que foi precipitado ao tomar a decisão de entrar na justiça contra o Cruzeiro. Sem Zé Eduardo, Felipe Conceição segue contando com Marcelo Moreno e Thiago como centroavante de ofício no elenco. Rafael Sobis também vinha sendo utilizado no comando de ataque neste início de temporada. Tomara que o Zé Eduardo melhore, volte a jogar, porque tomara que não seja um caso muito grave o dele. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e fui!